Enquanto no coração e no espírito refletia e a grande espada de bronze arrancava, do céu baixou prestes Palas Atena, mandada por Hera de braços muito alvos, que a ambos prezava e cuidava dos dois de maneira indistinta. Por trás de Aquiles, postando-se os cabelos louros lhe agarra, a ele visível somente. Nenhum dos presentes havia. Cheio de espanto, o Pelida virou-se, porém, pelo brilho dos olhos, que se expande e que conhece que é Palas Atena. Volta-se então para a deusa e lhe diz as palavras aladas. Filha de Zeus tempestuoso, que causa te trouxe até Troia? Ver os ultrajes que o atrida Agamenon me faz nesse instante? Ora, te digo com toda clareza o que vai realizar-se. Vai a existência custar-lhe essa grande arrogância de agora. Ilíada, canto 1, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdo relacionado ao mito grego, às suas divindades, aos seus heróis, as gestas, os seus feitos, que são muitos e muitos e muitos. Depois de um certo período que eu fiquei ausente, algumas situações, algumas intercorrências me impediram de estar aqui, mas é um prazer voltar aqui ao nosso canal, dando continuidade ao conteúdo de mitologia grega e também dando continuidade ao conteúdo específico sobre a deusa Hera. Nós temos ainda alguns conteúdos da deusa Hera para nós postarmos, então aqui nós estamos dando continuidade àquela gravação, aquele conteúdo que foi feito há cerca de uns 2 meses atrás. Bem, mas antes de nós continuarmos, eu quero deixar aqui um forte abraço para alguns novos inscritos que eu consegui localizar, que eu consegui identificar. O Lucas Godoy, deixar um forte abraço aqui para o Lucas. O Carcan Lux e a Lucy Martins. E também deixar um abraço para o Renan dos Reis. O Renan sempre posta algum tipo de comentário, né, em relação àquilo que a gente publica aqui. Deixar também um forte abraço para o professor Almir, do canal Convite à Filosofia. Um forte abraço, professor. E também para a professora Eliane Cortibasso, do conteúdo do canal Viagens e Histórias. Esses 2 canais são muito interessantes, muito bons. E se vocês tiverem curiosidade, interesse em assistir e se inscrever no canal, nesses 2 canais, é uma recomendação. São 2 canais muito bons mesmo. Bom, então hoje nós estamos dando continuidade, como eu disse, ao conteúdo sobre a deusa Hera. Estamos fechando a questão de alguns símbolos vegetais, mas também outros símbolos que não se encaixariam necessariamente na parte do animal e do vegetal, e eu vou explicar por quê. Então hoje nós vamos falar sobre o significado da romã no mito de Hera, o salgueiro, a maçã, a mirra, o lírio, que acabou sendo identificado como o lírio florentino, né? Que muitos brasões de armas aparece o chamado lírio florentino, mas ele é o lírio, né? E por último o leite, que também é um elemento que é associado à deusa Hera. Bom, então se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal. Então eu vou pedir que você dê o seu like, que você se inscreva no canal e que ao se inscrever você ative as notificações, porque cada vez que algum conteúdo novo for feito aqui, você vai ser avisado. E se você souber de alguém que se interessa pelo conteúdo de mitologia grega, o conteúdo aqui eu tenho uma preocupação de aprofundar o máximo possível que o espaço, ou mesmo que o formato permite, para com que a gente tenha um entendimento mais amplo ou amplo em relação ao mito grego. Então, se você souber de alguém que goste, convida essa pessoa para também assistir e se inscrever, quem sabe, e ficar acompanhando o crescimento do nosso canal. Um forte abraço para todos. Bom, eu vou começar aqui pela romã, né? Bem, a romã chegou a uma certa época a ser considerada uma espécie, uma variedade de maçã. Tanto que no latim, né, a expressão que é usada para romã é
mala romana ou maçã romana, tá? A romã ela sempre foi associada desde a antiguidade à questão da fecundidade e da fertilidade. Também era associada ao amor, ela é um elemento que também está ligada à deusa Afrodite. E a romã ela tem um simbolismo que está no mito de Perséfone e Hades, mas que eu não vou comentar, obviamente, agora, porque nós estamos ainda... quando chegar na parte de Hades, ou talvez de Perséfone, né, já que Perséfone significa a semente que cai no chão, então eu vou pontuar de maneira mais profunda em relação a essa presença da romã no mito de Hades e Perséfone. Mas enfim, ela era uma fruta associada a Afrodite, também a Perséfone, né, porque Hades deu para Perséfone, quando estava no mundo dos mortos, um pedaço de romã, e por conta da aceitação desse romã foi que Perséfone não conseguiu mais voltar à sua condição anterior que tinha antes dela ser raptada. E, como a gente observou agora, ela é associada à deusa Hera. A própria Bíblia chega a fazer comentários da romã quando, na ação dos espias, né, segundo o texto bíblico, foram enviados 12 espias e eles ficaram, os espias, para chegar e espiar, obviamente, aquela terra que eles iriam chegar, que eles iriam invadir, porque houve, segundo o texto bíblico, uma invasão. E quando esses espias retornaram, eles vieram trazendo histórias maravilhosas de frutas que eram assim, de tamanho inacreditável, e uma das referências que eles fazem à fecundidade, à abundância, é exatamente a romã. Ela inclusive era recordada, no caso, por exemplo, de Afrodite, como tendo características e tendo ações afrodisíacas, né? Ou seja, ela seria uma fruta que estava associada ao desejo, ao prazer, à inclinação de você estar em busca do seu parceiro. Bom, o salgueiro, agora pensando em termos do segundo elemento relacionado à Hera, é uma planta, chega a ser uma árvore, né? Que é chamado popularmente também de chorão. Ele é muito bonito, né? Então é uma árvore em que os seus ramos eles vão em direção ao chão. E o salgueiro, desde a antiguidade, ele foi ligado às questões medicinais, foi ligado às questões de saúde, né? Tanto que para a própria produção do ácido acetil salicílico, as cascas do salgueiro podem ser usadas. Eu não saberia dizer se hoje em dia, atualmente, ela chega a fazer parte, mas num certo momento, sem dúvida, ela foi. Tanto que o próprio nome vem exatamente porque o nome original é Salix, né? Então o próprio nome ácido acetil salicílico, ele já apresenta que tem uma familiaridade, uma conexão com o salgueiro e, volto a dizer, ele sempre associado às questões de saúde, tá? Da antiguidade. Disseminado esse tipo de compreensão pelos mais diversos povos ali do Oriente. Bem, o próximo elemento que a gente pode encontrar associada à deusa Hera na antiguidade é a mirra. Mirra essa que é uma resina, né? Que ela é produzida a partir de uma árvore, que é a comífera mirra. Então, ela foi descoberta essas propriedades dela muito antigo, né? Inclusive, mirra um dos presentes que os magos no mito cristão chegam a oferecer ao infante Jesus, ao bebê Jesus, né? Então a mirra ela era usada inclusive nas próprias oferendas e também usada nos processos de mumificação e de conservação de corpos na antiguidade. A mirra ela também é associada à purificação, ela é ligada à limpeza, que se ela era usada na mumificação, então era como se os antigos entendessem que ela estava muito presente, ou podia ser muito presente, para ajudar para com que as impurezas que a morte poderia trazer, até porque eles tinham o entendimento de que a morte era algo muito impuro, né? Eles evitavam o máximo possível o contato com corpos e alguma coisa assim. Então,
na própria preparação para lidar com o corpo, a mirra era usada. Então, assim, é um elemento muito místico, é usado nos incensários até hoje, nas cerimônias religiosas, em muitas cerimônias religiosas, e ele é uma planta ligada à deusa Hera. Bem, o próximo elemento que pode ser associado à deusa Hera e que está comentado de maneira indireta e de maneira direta no mito dela é a maçã. A maçã, ela inclusive é a árvore que foi dada de presente pela deusa Gaia quando ela e Zeus se casaram, e a árvore dos pomos de Hespéride, do Jardim das Hespérides, né, que eram maçãs de ouro, foi plantada exatamente para com que simbolizasse esse casamento, esse hierógamos mais importante da mitologia grega. Então, a maçã a gente vai encontrar associada à deusa Hera. Essa própria árvore, futuramente Héracles vai ter que pegar alguns desses frutos, porque fazia parte de um dos 12 trabalhos, ele pegar alguns pomos, alguns frutos dessa árvore que se situava no fim do mundo e trazer até apresentar a Euristeu, foi um desses 12 trabalhos. A maçã, ela está ligada, ela pode ser recomendada e encontrada na mitologia nórdica, mas não cabe aqui a gente fazer qualquer tipo de comentário, obviamente. Ela está associada a uma família de deuses, né, específicos lá na mitologia nórdica, mas a gente pode muitas vezes pensar de que a maçã erroneamente sempre foi associada ao fruto proibido que tem lá no livro de Gênesis, que segundo o mito judaico, quando foi plantado todo aquele jardim maravilhoso, havia uma recomendação para que o casal original, que era Adão e Eva, não comesse daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E segundo a própria arte, eu acredito que a arte foi uma grande responsável por associar aquele fruto do mito judaico à maçã, talvez seja por conta da própria beleza da maçã, porque é um fruto muito bonito, né? Então ele tem um formato atraente, ele tem uma cor atraente, então talvez nada mais justo do que associar a maçã ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que na Bíblia judaica, na tradição judaico-cristã, não há qualquer referência ao que de fato era esse fruto, né? Esse fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vai ver, como eu disse, em várias reproduções, várias representações desse episódio, em que Adão e Eva, sendo tentados pela serpente, vão partilhar aquele fruto como sendo da maçã. A maçã chega também a ser associada, consequentemente, à deusa Afrodite. Mas a gente encontra de maneira muito clara a maçã também sendo ligada à deusa Hera, ao mito da deusa Hera. Como eu disse, o próprio presente de casamento que a deusa Geia, que a deusa Gaia deu para o casal principal do mito grego, foi exatamente uma macieira essa que foi plantada lá no fim do mundo, do qual as filhas de Atlas ficavam tomando conta, né? O nome científico da maçã, que é Malus domestica, ele vem, obviamente, do latim, mas esse latim ele sofre influência do grego, e no grego o nome Malus era Melo, que tem o sobrenome do qual eu sou Melo, né? O próximo elemento considerado ligado à deusa Hera, que é o lírio florentino, ele recebe esse nome por conta do lírio, da flor de lírio, né? Ou da flor de lis. Então, a beleza do lírio é inequívoca, né? Então, ele tem um monte de variedades. Eu cheguei, inclusive, a tentar cuidar, mas eu confesso que eu não consegui encontrar o ponto do lírio. Infelizmente, as mudas que eu consegui há alguns anos morreram, infelizmente, mas eram lindíssimos e chamou sempre a atenção, né, das pessoas na antiguidade exatamente essa beleza e essa multiplicidade. Curiosamente, olhando o lírio de uma certa posição, aparentemente ele teria 3 pétalas. E essas 3 pétalas, elas sempre foram associadas a uma espécie de trindade, uma conexão de 3 elementos.
Então esses elementos eles eram sempre lembrados como se fosse a pureza, a perfeição e a virtude, né? Em algumas reproduções em relação à Virgem Maria, ela é associada à flor de lis ou ao lírio. E, pensando em flor de lis, várias casas nobres da Europa passaram a usar o lírio como elemento de heráldica e a nobreza francesa, ela passou a usar a flor de lis como seu elemento mais característico. Então, se a gente pensar, por exemplo, se a gente for ver a história de brasões ou de roupas dos nobres ou de escudos, bandeiras que os nobres eles se identificavam muitas vezes nas justas, nas batalhas, ou no próprio brasão de armas, que era muito comum que quando se entrava nos castelos se encontrava o brasão de armas. No caso da casa real francesa, a casa real francesa ela passa a assimilar, associar ela com a flor de lis, por aquele simbolismo, né, daquilo que a gente tinha comentado, que era a pureza, a perfeição e a virtude. E finalmente nós temos aqui o leite como um elemento significativo, como um elemento designativo da deusa Hera. Bom, o leite ele simboliza nutrição, ele simboliza vida, ele simboliza desenvolvimento, né? A própria Via Láctea, ela tem a sua formação mitológica com o leite de Hera, né? Então, quando Héracles ele nasceu e ela tinha um ódio mortal pela mãe dele, algumas deusas tentaram enganar ela, sabendo que algo poderia dar muito ruim para a criança, como de fato aconteceu no desenvolvimento dele. Então algumas deusas, inclusive Atena, chegou a pegar ele, chegou a roubar o menino e oferecer para com que ela amamentasse Zeus. Se ela fizesse isso, amamentar Héracles, perdão. Se ela fizesse isso, Héracles se tornaria um imortal. Quando ela ficou muito encantada com a beleza da criança, e quando ela colocou ele no seio, ele mordeu o seio dela. E ela devolveu rapidamente a criança para a deusa Atena, e dessa mordida fez com que o leite jorrasse. Então essa é a explicação da mitologia, o entendimento da mitologia grega para a Via Láctea, né? Que em alguns momentos, quem mora em locais que não tenha tanta luminosidade, pode perfeitamente, eu consigo ver aqui em alguns momentos, o braço da Via Láctea aqui, né? Quando eu estou em algum canto com menos luminosidade na cidade, dá para ver perfeitamente em certas épocas do ano, principalmente no inverno, em que o céu fica muito mais claro, né, à noite, né? Então dá para você ver muito, muito claramente a questão das estrelas e é belíssimo, né? Então o leite ele vai ser sempre associado a essa maternidade, ao desenvolvimento, à nutrição, e nós não podemos esquecer, muitas vezes a gente esquece, que Hera é a principal mãe olímpica, ainda que os mitos não tenham dado tanto ênfase a essa condição, né? Os mitos eles acabaram direcionando o personagem da Hera para aquela figura, como a gente já comentou logo no começo do nosso conteúdo, aquela figura ciumenta, aquela figura perseguidora, mas Hera faz parte de um grupo de divindades ligadas à maternidade. Ela gera deuses bem importantes, aliás, deuses que acabaram sendo esquecidos até, não são tão citados, né, em relação ao próprio mito grego, mas o leite ele é um elemento muito importante e muito associado à deusa Hera. Bom, então essa questão desse conteúdo está sendo encerrado aqui agora. A gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre a Hera ainda, né? Nós temos alguns elementos para tratar, algumas informações para trazer. Eu vou trazer os desafetos da deusa Hera, né? Talvez o maior delas seja exatamente o Héracles, né? E vou trazer também algumas gestas, eu vou trazer alguns contos que estejam associados à deusa Hera. Cheguei a fazer isso num certo conteúdo quando eu fazia alguns relatos, somente relatos, né, das metamorfoses. Então, assim, nós temos muito ainda para abordar, muito a comentar. Mas antes de nós terminarmos aqui, eu quero dizer que esse conteúdo, essa produção de hoje é dedicada a um querido companheiro
que estava sempre comigo aqui nas minhas produções, inclusive nos meus atendimentos à distância, que é o Cruzoé, que é um gato que eu tive, que nós tivemos aqui durante entre 10 e 11 anos. E aí no começo de abril, infelizmente, nós perdemos o Cruzoé para a Felve e foi uma perda muito grande. Então o Cruzoé sempre estava aqui comigo. Enquanto eu estava gravando, eu tinha num canto aqui das minhas estantes, um cantinho que ele ficava, ou às vezes ele ficava em cima de uma das mesas que eu tenho ali. Então eu quero deixar aqui esse conteúdo dedicado ao Cruzoé e expressar todo o nosso amor aqui familiar por ele. Ele é um querido membro da família. Bom, então, se você chegou até aqui no conteúdo do canal Mitologia Grega de A a Z, eu quero dizer que então que você deve ter gostado do que foi postado. Então vou pedir que você dê o seu like, que você se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma o YouTube vai entender que você se interessou e aí consequentemente ele vai acabar oferecendo, apresentando esse conteúdo para mais pessoas. E se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, convida essa pessoa aqui para o nosso canal, que vai ser um prazer receber todos. Então, um forte abraço a todos, dando continuidade nas próximas semanas em relação a deusa Hera. Nós estamos apenas começando. Um forte abraço e até breve.